Meu nome é Diego, né? Gostaria de agradecer aqui todo mundo, Camila. Para mim é muito importante estar aqui nesse encontro, porque a gente está falando muito da ideia de história. Esse encontro é histórico, né? A gente conseguir reunir essa galera. É muito importante mesmo. E eu me identifiquei muito com essa cidade, que eu também sou de uma cidade do interior, pequena como essa. E o que eu acho interessante, que a gente pode observar desses locais, é que a gente ainda está distante dos outdoors, aquela coisa do consumismo desenfreado, violência tão forte, né? É um modelo de desenvolvimento que ainda é um pouco diferente, né? A gente tem a impressão que o desenvolvimento não chega pra gente, mas é o contrário, né? Muitas vezes é o contrário, né? Então, eu gostaria de falar um pouco sobre como a gente observa a nossa cidade, né? Antes, eu olhava muito a minha cidade como se não tivesse nada. Tinha a impressão que lá não acontecia nada, não existia nada, não tinha lugar para ir, não tinha nada. E eu gostaria de falar uma frase de um escritor colombiano, Gabriel Garcia Marques: quem não conhece seu passado se perde no fio da história, né? Às vezes a gente fica perdido quando a gente não conhece a história do nosso lugar. A gente não consegue se identificar com ele, você não sente ele, né? Então, nesse processo, a gente começou a ver que faltava muita coisa lá. A juventude precisava ter lazer, a gente precisava ter informação real do que acontecia, né? E a gente começou a pesquisar sobre a história do nosso lugar, queria saber como que surgiu, né? O que o nome é esse, né? O que era antes aqui? Existiam outros povos aqui anteriormente? O que acontecia? E com o tempo a gente conseguiu descobrir que onde a gente mora é o maior resquício contínuo corredor ecológico de Mata Atlântica preservada no estado de São Paulo. E a gente não sabia disso. E nesse processo que a gente foi descobrindo isso, a gente foi chegando em questões interessantes. Tipo, a nossa cidade é a quinta maior cidade do estado de São Paulo. 95% dela é zona rural. 33% da nossa cidade é plantio de eucalipto. Então, você imagina quanto tem de eucalipto, né? Aí a gente descobriu um problema ainda maior, o ciclo da mineração que acontece lá. Eu gostaria de dar um histórico assim pra gente. Cerca de uns 10 mil anos atrás existia uma população indígena que passava por ali, os caigangues, né? Eles utilizavam o rio sílex, né? Que é um minério também. Eles utilizavam ele para fazer as flechas, para fazer as ferramentas deles de trabalho, de tudo, né? Então era quando eles faziam retiravam isso, era de uma forma com impacto bem menor, né? Não era no sentido de acumular, era no sentido de interagir com a terra mesmo, com o que tinha ali dos recursos e utilizar deles para seguir a vida, né? Esse foi o primeiro processo, pode dizer que é sustentável, né? Um segundo processo, quando os portugueses chegaram aqui, eles chegaram todos pela Mata Atlântica, né? Atlântica porque ela percorre todo o Oceano Atlântico, né? Então você percebe que a maioria das cidades do litoral, elas são mais antigas que as do interior, por esse fato. Para você adentrando as matas e acontecendo esse processo, foi um processo longo, né? Muito demorado. Nossa região tem menos de 200 anos dessas comunidades. Quando os europeus foram chegando e descendo, eles perceberam que tinha muito ouro. Tinha muito ouro. Assim, no mesmo processo que acontecia em Minas Gerais, acontecia na nossa região. Então lá foi escravizado muito índio. Já não existe mais, né, índios lá. E trouxeram negros também para lá. E quando foi acabando o ouro, eles vazaram, foram embora. E ali ficou uma população de negros que não eram de lá, esses índios que foram aculturados, né? E alguns europeus que por ali ficaram, né? Isso surgiu uma nova cultura, né? Tanto que a gente fala o caipira, né? Caipira tem esse sentido tanto em Minas quanto no interior do estado de São Paulo. Caipira, caipira, é cortador de mato. Então, quando eles chegaram nessa região, tiveram que fazer todo esse processo, né? Então, através desse ciclo, que surgiu essas comunidades onde está inserida a minha cidade, Capão Bonito, né? E
Dentro desse processo, tanto o Vale do Ribeira quanto o Paranapanema eram pontos de passagem desse processo da retirada do ouro. Tanto que a cidade de registro, nome registro, porque lá era registrado o ouro que era retirado. Aqui. Era muito ouro mesmo que foi retirado. E dentro desse processo, dessas comunidades que foram ficando, em Eldorado Paulista, 2 negros que também trabalhavam nessa mineração, eles fugiram, né? Foram chegando até a nossa região. Um deles faleceu, bem perto, no meio do sertão mesmo. Aonde ele faleceu, a comunidade local construiu uma capela, né, em homenagem a ele. Lá eles faziam festas e tudo mais, né? Aí eu entro no 3º ciclo da mineração, que é a mineração de calcário. A empresa CCRG, o Antônio Hermílio de Moraes, e os eucaliptos também, ela comprou essa área, né, destruiu a capela, retirou o cemitério dessa população, levou morro acima, jogou lá. Daí o pessoal começou a se movimentar, fez um mutirão, colocaram de novo lá a capelinha e tal. Os caras foram lá, meteram um BO nos caras,